segunda parte do meio-dia, que vai conversar com o deputado estadual Murilo Félix, do Podemos, e com o doutor Fernando Capês, que já estão aqui no estúdio. Doutor Capês, que prazer recebê-lo e que história linda que o senhor vem desenvolvendo nos últimos anos, de homem combativo. Nós também temos um Ministério Público combativo aqui em Limeira, e eu sempre imagino que a melhor definição de Ministério Público é de defensores do povo, são os defensores da população que não medem esforços e que muitas vezes se arriscam no combate a questões polêmicas, a questões duras, difíceis, mas que dizem respeito à vida da nossa gente. Eu sou um fã do senhor desde a sua batalha contra as torcidas organizadas. Eu queria pedir licença antes de entrarmos propriamente no tema PROCON. Hoje o senhor é o presidente do PROCON aqui no estado de São Paulo, perguntar ao senhor se essa batalha contra as torcidas organizadas o senhor considera vencida. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Caio Bortolão. Prazer estar aqui com você, com a Nani Camargo, com a Marina Antonella, com o deputado Murilo Félix, conversando com seus ouvintes, os internautas que acompanham assiduamente o seu programa. De fato, eu agradeço como membro do Ministério Público as suas palavras. Eu entrei no Ministério Público antes da Constituição Federal de 88. Vou completar 34 anos de carreira no próximo dia 8 de janeiro. E participei do primeiro grupo de promotores de combate à improbidade administrativa. Participamos da edificação, da construção do nome do Ministério Público como defensor da sociedade. E no dia 20 de agosto de 1995, isso já faz 26 anos, mais de 26 anos, tem gente aí que está nos ouvindo que nem era nascida. Pois é. Estourou uma batalha campal num jogo de juniores, que é a Taça São Paulo de Juniores, uma Supercopa de Juniores, entre São Paulo e Palmeiras. Uma batalha campal, morreu o torcedor, vários ficaram feridos, e aquela foi a gota d'água que transbordou. As torcidas naquela época não era o que é hoje, não. Estocavam armas de fogo, enfrentavam a polícia, preparavam emboscadas, ameaçavam autoridades. Nós tivemos 28 mortes num período de 2 anos em estádios de futebol. E quanto mais violenta era a torcida, mais torcedores ela atraía. A violência era um business, era negócio. Elas tomavam conta dos estádios, não tinha lugares numerados nas arquibancadas, dominavam completamente o espaço e brigavam dentro e fora do estádio. O Procurador-Geral de Justiça, na época, José Emanuel Burli Filho, me chamou, era promotor da improbidade, da cidadania, falou: Capês, eu quero que você tome uma providência. Eu então pensei com meus colegas, instauramos um inquérito civil, investigamos as torcidas e desenvolvemos a seguinte tese: entidades e associações que se dedicam à prática de atividade ilícita podem ser extintas. Está na Constituição e está na legislação. Então, pedimos a extinção das torcidas, fechamos as torcidas, foi um pânico geral. As torcidas foram proibidas de entrar nos estádios por 8 anos. Os índices de violência despencaram. E aí, em 2003, o então Major Marinho, da Federação Paulista de Futebol, já tinha virado Coronel Marinho, comandava o 2º Batalhão de Choque. Ele me procurou e disse: Doutor Capês, é hora das torcidas voltarem aos estádios em locais determinados e cadastradas, porque está acontecendo um outro fenômeno agora. Elas estão se desintegrando em pequenas células que estão promovendo ataques, está mais difícil controlar. Então, foi muito exitoso. Quando eu virei presidente da Assembleia Legislativa, fui deputado estadual por 3 mandatos. Em 2014, fui o deputado estadual mais votado de São Paulo e virei presidente da Assembleia. Elaborei com meus colegas parlamentares uma lei que obriga as torcidas organizadas a ficarem atrás do gol ou próximo ali atrás do gol, confinados num local determinado. E, infelizmente, eu não gosto disso, mas os grandes clássicos estamos com a torcida única. Nós não tivemos mais nenhum incidente grave, nenhuma ocorrência. Então, a batalha foi vencida, é claro que ela foi vencida, porque o objetivo não era eliminar o torcedor de associações no estádio, era eliminar a violência que eles praticavam. Exatamente. Muito boa a sua lembrança, Bortolão. Eu sou corintiano. Eu também. E eu vou ao estádio com alguma frequência. E eu acho lamentável a habilidade que essa gente tem para arrumar confusão, né? Qualquer pequena brecha,
Eles marcam brigas, ultimamente estavam marcando brigas no metrô, né? Sim. Então eu imagino, se o senhor não tivesse feito o que fez, o que nós estaríamos vivendo hoje, porque nós estamos relatando fatos de 25 anos passados, né? Imagine se não houvesse essa ação, o que seria hoje nos estádios de futebol. Eles me respeitam, porque eu não faço nada nas costas. Eu olho na cara deles e falo, amanhã vai acontecer isso, e vai. Durante todo o período que eu fui promotor. Eu lembro na final do Campeonato Paulista de 2003, São Paulo e Corinthians, eu percorri com o Dr. Sérgio Aveleda, que chegou a ser presidente do metrô, e alguns seguranças, os terminais do metrô. Fui até Arthur Alvim, a Gaviões da Fiel estava sacudindo um vagão. E eu falei, pode apitar. Apitei, mandei encostar todo mundo e foram entrando de 10 em 10. Sem ninguém levantar a mão para me agredir. Então, isso é respeito. Então, quando querem me atacar, às vezes fazem pelas costas, né? Internet, redes sociais, mas ali no olho, graças a Deus, tem muito respeito, e porque tive sempre procedimento. Hoje, eu continuo no Ministério Público, eu sou procurador de justiça, que é o promotor no último grau da carreira, perante os tribunais, mas estou licenciado, autorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público a desenvolver um trabalho à frente da Fundação Procon de São Paulo, protegendo o nosso consumidor nessa época terrível, catastrófica de pandemia. Ao lado do Dr. Capês está o Murilo Félix, deputado estadual por Limeira. Deputado, bem-vindo ao programa. Boa tarde. Boa tarde, Caio, Mariana, Nani, é um prazer estar aqui. Com a voz um pouco rouca, mas... Pois é, eu estou percebendo. Deputado entender. andou... Deputado não é corintiano, né? Mas se bem que o Corinthians faz algum Paulino, tempo que o Corinthians não ganha um jogo importante. São Paulo ganhou essa semana seu jogo contra o Palmeiras, não é? Sim, é verdade. Eu acompanhei o jogo, mas estamos sofrendo com São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não está fácil. Estamos na torcida, né? Mas, enfim. E engraçado que meu pai é palmeirense, Caio. Então, sou o primeiro São Paulino aí na... Primeiro São Paulino da família. A minha mãe é palmeirense fanática. Ela torce para 2 times, o Palmeiras e o adversário do Corinthians. Agora é importante dizer aqui pois não, o trabalho do Capês em relação a que ele já se exerceu enquanto deputado, enquanto promotor, também pelo PROCON, e principalmente, Caio, aqui em Limeira nós temos um excelente trabalho no PROCON de Limeira, com a Maraísa, que faz hoje fica ali no shopping Pátio, no centro da cidade, e nós vemos cada vez mais a necessidade do PROCON de poder auxiliar as pessoas para que elas tenham os seus direitos garantidos. Muita gente não sabe como procurar o seu próprio direito, e o PROCON consegue fazer esse atendimento ao consumidor. Então, para mim, está sendo muito gratificante estar aqui com o Capês, que você já sabe, eu sou estudante de Direito. O Capês é uma pessoa que é um professor de todos nós, é uma das pessoas mais reconhecidas nacionalmente pelo trabalho que ele vem fazendo no direito brasileiro. Eu quero trazer um abraço para o senhor, doutor Capês, do advogado Fábio Pejon, doutor Fábio Pejon, que deve recebê-los um pouco mais tarde, não é? No seu escritório, e do doutor Luiz Augusto Barrichello, que é juiz de direito e que pede para que a gente encaminhe ao senhor um grande abraço. Foi meu professor, me ajudou bastante, sempre grato pelos ensinamentos do doutor Capês. Quero dar um abraço ao Barrichello, doutor Barrichello, ao Fábio Pejon, prazer estar aqui. Viemos aqui a Limeira fazer uma visita ao PROCON Municipal, presidido pela doutora Maraísa, que está fazendo um trabalho fantástico. Já cedemos uma viatura para o PROCON atuar, cedemos vários computadores, temos um contato permanente, porque ao mesmo tempo em que nós informatizamos completamente a Fundação Estadual PROCON, que tem 600 servidores em todo o estado, 8 coordenadorias regionais, para você fazer uma reclamação na Fundação PROCON, você usa o celular, põe PROCON SP, em 2 minutos você fez reclamação eletrônica e imediatamente você recebe o número do protocolo. Mas mesmo assim nós investimos nos convênios com os PROCONs municipais. Vamos chegar a 400 municípios conveniados com a Fundação PROCON, dando toda a estrutura para atuar. Porque um PROCON no município não significa ficar multando o fornecedor. É orientar o fornecedor, proteger o consumidor e estabelecer uma relação de consumo civilizada, em que o mau fornecedor, aquele que faz concorrência desleal, é punido. E o bom fornecedor, aquele que atua de boa fé, ele é orientado. Existe muita harmonia, conversa, para que a gente pacifique e atenda o consumidor. A Mariana Antonella, doutor Capês, tem
Claro que a gente não vai aqui cortar nenhum caminho, mas ela chegou ao estúdio resmungando que está tentando encerrar um contrato como operadora de celular e não consegue, né, Mariana? Pois é, Caio. Bom, eu estava até dando uma olhada aqui, são 4 números de protocolo em aberto na manhã de hoje, e eu estou com essa tentativa, e eu cheguei inclusive até a discutir com uma das atendentes, porque eles não aceitam o término do contrato, eles ficam o tempo todo me propondo inúmeros outros tipos de contratos, e eu falei, não, eu não quero, eu quero rescindir o contrato, e eu fiquei 40 minutos, até mandei um print para a Nani dessa ligação, aguardando, e a ligação caiu, e eu não consegui finalizar o contrato. E o que eu observo? Há uma grande dificuldade com relação a isso. No passado, quando eu encerrei um contrato de telefonia com outra operadora, eu tive que recorrer à Anatel para conseguir isso, né? E eu sei que o Procon também pode fazer essa ponte com o consumidor. Então, a gente usa aqui o meu caso como um exemplo, né? Mas o que o senhor recomenda, então, né? Quando o consumidor está com esse problema? Bom, nesse caso é gravíssima a infração praticada pela operadora de telefonia. Gravíssima, ela precisa, inclusive, ser multada, porque está violando um direito claro do consumidor. Você tem 2 caminhos, Marina. Você se dirigir ali ao Procon municipal, registrar uma reclamação, e nós damos todo o apoio à Maraísa para que ela faça esse contato. Ou, diretamente, pegar o seu celular, que pode ser até o mesmo da própria operadora, fazer uma reclamação. Você vai lá no Google, que também já foi multado por nós, vai no Google, coloca Procon SP. Vai abrir a página do Procon. Aí você vai clicar, faça aqui sua reclamação. Na verdade, é procon.sp.gov.br. Repetindo, procon.sp.gov.br. Mas como é mais difícil, falo, Procon SP, abre do mesmo jeito. Aí você clica, faça aqui sua reclamação. Em 2 minutos você fez a reclamação, recebeu o número do protocolo, nós vamos convocar a operadora. E ela tem que 72 horas, tem que dar uma justificativa por que não quer cancelar o contrato de quem não quer mais contratar com ela. Então, antigamente você tinha a Anatel, hoje você pode ir ao Procon, que resolve com muito mais rapidez o seu problema e ainda pode multar a operadora. O Procon recebeu mais de 2 milhões de reclamações, tem 81% de índice de solução imediato, logo nas primeiras 72 horas. Já acessei aqui, tá? Já vou fazer fez. o procedimento. Olha aí como é fácil, é isso aí. O doutor Capeza, ainda pegando esse gancho, né? O senhor citou... Doutor, o senhor pode ficar mais longe do microfone? Esse microfone é fortinho, capta, né? Ele capta da mesma forma para a gente poder... Isso, eu falei alto. Isso, para a gente poder ouvi-lo melhor, ele vai captá-lo perfeitamente, pode ficar tranquilo com relação a isso. O doutor Capeza, pegando o gancho da Mariana, esse índice de resolução, ele é real mesmo? Porque o que a gente vê é isso. As operadoras fazem o que quer, aí a gente vai nos órgãos de defesa do consumidor e a gente não consegue o retorno. Eu sou uma pessoa mesmo que eu não tenho muita energia para brigar, tô errada, mas assim, que daí você tem que parar de trabalhar, você tem que chegar atrasada no trabalho para você fazer a ligação, e aí você vai ter que ir no Procon, abrir um protocolo, mas o senhor está dizendo que isso é rápido, e é mesmo? É muito rápido. Nós informatizamos todo o Procon. Ou, por exemplo, uma cidade como São Paulo, o consumidor tinha que se deslocar de um local a outro, em Itaquera, Santo Amaro, centro, né? Com trânsito. Então, hoje ele pega o celular, nós tivemos 2 milhões de reclamações. E existe, sim, uma crença dos fornecedores na eficácia do Procon. Tinha uma plataforma digital chamada Facili, aliás. Deu até fantástico. 2 domingos seguidos. Exatamente. No Essa domingo Facili conseguiu ter, Caio... Vende e não entrega. 160 mil reclamações em 6 meses. Pelo amor de Deus, né, gente? Como? 160 mil reclamações. É humanamente impossível, se ela não voluntariamente atender, resolver em 72 horas 160 mil reclamações. Mas o Procon é um órgão que suscita muito respeito. E nos últimos anos tem aumentado muito esse respeito. A Facili acabou de assinar um acordo conosco, um termo de cooperação voluntária, esse é o nome, pelo qual ela vai reembolsar todos os 160 mil
consumidores que reclamaram no prazo de 5 dias úteis. Está vencendo hoje. Todos. E vai criar um fundo de 250 milhões de reais para reduzir em 80% o número de reclamações em até 30 dias. Mas, doutor, a Facilia existe ou é uma empresa... Existe. É um golpe? Não é golpe, é Quando uma a gente empresa... fala da TIM, Não, é uma empresa séria. De uma grande operadora. A Facilia é uma empresa séria também? É uma empresa séria, Porque há assim muitos como golpes na bom, o internet, Mercado né? Livre é sério, a Facilia é séria, e assinaram acordos conosco. Eles não estavam dando conta da demanda. Aí eu falei, então reconheçam o erro de vocês, paguem todo mundo e invistam para diminuir o número de reclamações. Demos um voto de confiança à empresa. É assim como o Mercado Livre, que teve uma ótima postura. E agora estamos chamando aquela Shopee, que também está dando muita dor de Que cabeça. está vendendo horrores, né? As meninas Sim. aqui, inclusive, são Nossa. consumidores. Vende e não entrega? Então tem que entregar. E nós vamos assinar um acordo com o Procon também. Por exemplo, você pega a TIM, eu chamei o representante da TIM, falei, amigo, vamos nos entender? Porque essas Vocês empresas ganham muito dinheiro, não é? Elas ganham, tá no custo. Pago a multa, tá no custo. Chamei ele e falei, vamos ter um problema aqui. Você tem 500 reclamações. Será que todo mundo está errado? Leva aí todas e resolve para mim. Ele resolveu muitas. Mas é um volume, não para de chegar. E a nossa gestão é uma gestão que não quer ser burocrática. Eu faço o enfoque global. Eu vejo o número de reclamações e mando resolver todas. Então, em vez de 160 mil reclamações da Facili virarem cada uma um processo tocado por um funcionário que vai se estressar e vai levar muito tempo, eu chamo o dono, falo, indeniza todo mundo, ou eu vou ser obrigado a enfrentar a sua empresa, tirar a plataforma do ar, multar, representar o Ministério Público para que entre com uma ação de indenização por dano moral coletivo de R$1 bilhão. Vocês é que sabem. E aí, então, normalmente eles acabam aceitando porque o prejuízo é muito grande. E o Procon faz censura pública também. Não compre desta empresa. Agora, você falou de golpe, Caio. Toma cuidado, querido ouvinte internauta. Muito cuidado. Não pague nada que te for solicitado por WhatsApp. Não abra nenhum link que te for encaminhado por WhatsApp. A Black Friday está chegando. E você tem uma enorme probabilidade de perder dinheiro e cair num golpe. Quando você for a um site, verifique se tem o endereço da empresa. Se não tiver endereço, pula fora. Se tiver endereço, vai no Google Map, facinho, vê se é um barracão perdido no meio do mato ou se é um endereço de empresa sólida. Pega o CNPJ da empresa e insere ali no site receitafederal.br. Vai abrir, a empresa foi criada há 15 dias, vai te dar um golpe. Entra no site Procon SP e vê se ela está na relação de 150 empresas picaretas que estão lá, que já foram autuadas pelo Procon e fazem um péssimo pós-venda. Os sites podem ser falsos. As mensagens que você recebe no seu WhatsApp com a foto da sua mãe, do seu irmão, do seu amigo, pedindo dinheiro, é falsa. E se pedir por Pix, então, que não tem estorno, é pior. Então, cuidado com os golpes, muito cuidado para você poder fazer uma boa compra. Pesquise os preços, comparando muito todos os preços e verifique se aquele preço é o preço total, incluindo frete e outras despesas, ou se depois vão te inventar alguma outra despesa para você pagar, que ela será ilegal. E por último, faça uma lista do que você precisa para começar comprando pelas suas prioridades, aquele produto que você precisa tanto e estava aguardando a oportunidade. Senão você vai sair gastando e vai se tornar super endividado. Doutor, tem um comentário Posso fazer aqui? um comentário? Claro que sim. O que eu percebo é que muita gente faz isso, é procurar pelo preço, viu, doutor Capês? É. Então a pessoa vai lá e procura assim, qual é o mais barato? Pesquisa no Google, olha nos sites, Mercado Livre, todos, e ele não vê a qualidade da empresa, ele vê pelo preço. Ele vai lá e compra o mais barato. E muitas vezes, o mais barato é onde está o golpe. Porque a pessoa, a empresa tem alguma rejeição, não tem nenhuma avaliação, mas ela põe um preço mais barato justamente para ter essa má-fé depois. Então eu converso com bastante gente que me procura também sobre isso, em relação à forma que você pesquisa. Não tem que olhar só o preço. O próprio Mercado Livre, quando você vai pesquisar algo, tem ali a avaliação de pessoas que já compraram, como o Dr. Capês já disse muito bem, você tem a avaliação da empresa, que você consegue pesquisar o nome da empresa, mas muita gente pesquisa apenas pelo preço. Ele quer o menor preço. E aí ele acaba cometendo esse erro
e cair num golpe. Não, muito bem colocado. A pesquisa do preço é importante. Você tem que procurar o melhor preço. Agora, precisa ver se a empresa existe. Porque a empresa, ela é fantasma muitas vezes. Então, toma muito cuidado. E também um ditado, sábio ditado popular, quando a esmola é muita, o santo desconfia. Não tem milagre. No comércio, ninguém faz caridade. Dificuldade para operar a tecnologia que o senhor falou. Olha, procure no Google Maps, procure no site da Receita. Digamos que a pessoa que está nos ouvindo agora não sabe onde encontrar a Receita Federal na internet, nem o Google Maps. Que outro recurso ela tem? Bom, primeiro ela pode ir no telefone do Procon, a ida até o Procon. A ida até o Procon. Eu acho que aqui em Limeira eu aconselharia um rápido pulo ali no primeiro andar do shopping center, onde está o Procon de Limeira, o Procon Municipal, que faz um trabalho ótimo, porque ao mesmo tempo que nós informatizamos, nós expandimos o atendimento presencial, que ele é fundamental, é importante. Ou se dirigir também aos postos do Procon em São Paulo. A Cíntia diz o seguinte: muito complicado cancelar contrato de operadora de TV por assinatura. É mesmo, eu já passei por isso, e são aquelas etapas pelas quais você passa até que você chega na última, em tese, a última, em que do outro lado o atendente começa a dizer para você: tá muito ruim, eu não consigo te ouvir, tá muito baixo, o que você está dizendo? Aconteceu comigo sem número de vezes. Infelizmente acontece mesmo. Manda um e-mail cancelando o contrato e bloqueia os débitos automáticos ou para de pagar o boleto. Você vai ver porque eles vão te procurar na hora. O Carlos pergunta aqui ao senhor, eu vou encaminhar algumas perguntas da audiência. Eu fiz uma denúncia ao Procon sobre uma clínica dentária que não me deu nota fiscal de um implante dentário. Até hoje essa questão não se resolveu. Os caminhos são sempre os mesmos, né? Tem que reclamar no Procon e aí, eventualmente, se não resolveu, ir até, eu não sei se ele reclamou no Procon municipal ou estadual. Ele deve fazer, nós temos uma ouvidoria para que ele possa, nos próprios sites do Procon, ele abre Procon SP, tem ouvidoria, ele pode fazer uma reclamação, porque precisa ver por que não resolveu, o que está acontecendo, né? Doutor, tem uma pergunta que eu tenho a impressão que não é para o doutor Capês, mas mesmo assim eu vou fazê-la. É uma reclamação com relação ao valor do combustível na bomba. A audiência pergunta: boa tarde, Caio, boa tarde ao doutor Capês, ao deputado Murilo, as meninas na bancada. Você poderia perguntar ao presidente do Procon com relação aos postos de gasolina? Porque eu tenho a informação de que o ICMS foi congelado, mas eu não vejo a redução no valor Todo mundo quer gasolina mais barata, tá difícil realmente. E eu vejo os postos de gasolina, não vejo os postos de gasolina colocando valores pelo aplicativo. Será que é o aplicativo ao que ele se refere? É o aplicativo do próprio posto de gasolina? Ou tem alguns postos. Aplicativo da Ipiranga. Então, o Procon pode ajudar nessa questão de combustível caro, doutor? Como é que chama o internauta? Eu não encontrei o nome dele aqui, só o final do telefone, 0246. Tá, meu amigo, é o seguinte, ou minha amiga, o preço do combustível é ditado por questões de ordem macroeconômica, entre elas o valor do tributo que incide sobre ele, tributos federais, tributos estaduais. O artigo 170 da Constituição Federal consagra a livre iniciativa como princípio da ordem econômica. Nós não temos mais tabelamento de preço. Então a SUNAB, que era uma superintendência que fiscalizava as tabelas de preço, não existe mais. O crime previsto na Lei de Economia Popular, violar os preços fixados em tabelas oficiais, não existe mais. Ou seja, tudo é regulado pelo livre mercado. Como o Procon atua? Ele reprime práticas claramente abusivas. Então, alguém que se vale do fato de ser o único posto em toda aquela região e ele está cobrando um preço absolutamente extorsivo. O artigo 39, inciso 5º do Código do Consumidor, considera a prática abusiva obter vantagem desproporcional em prejuízo do consumidor. Quando existem outras opções, o mercado seleciona. Agora, quando existe uma situação em que restringe o poder de escolha do consumidor, é necessário verificar se aquele lucro está sendo um lucro abusivo ou não. Ou seja, não dá para controlar o preço, dá para controlar situações extremas de abuso. Caio, eu queria colocar o Murilo na discussão, porque o Murilo abriu um abaixo-assinado super interessante que envolve a morte de animais
nas empresas de companhia aérea, né? Pessoas que precisam viajar ou quer comprar um animalzinho que vem de outro estado. E teve, se eu não me engano, acho que 3 casos aí que até viralizaram. O cachorro saía do avião morto porque estava sufocado e a culpa é da companhia aérea, sem dúvida, não é, Murilo? E o Procon também está te ajudando nisso, né? Isso. Só fazer uma colocação aqui em relação ao combustível também antes. Caio, eu fiz uma indicação ao governo do estado que fizesse a redução da cobrança de ICMS nos postos de combustíveis e também fiz uma indicação ao governo federal, porque eu acho que para que o preço seja reduzido, a gente necessita de uma atuação tanto do governo federal quanto do governo do estado, dando algum tipo de subsídio, algum tipo de suporte para que o preço seja reduzido. Os agentes públicos podem, não é fixando o preço, mas podem dar algum tipo de suporte para que eles sejam apoiados nesse sentido. Qual alternativa o senhor sugere, deputado? Eu acho a alternativa que eu sugiro, eu me lembro muito bem quando teve alta do preço dos veículos, houve a isenção de IPI. Nós sabemos que há vários impostos, imposto de renda, existe também o ICMS, que é o imposto de renda e imposto federal, mas o ICMS é o imposto do Estado, que nós podemos, o governo federal no caso do imposto federal e o governo do Estado no caso dos impostos estaduais, fazer uma redução na cobrança deste imposto por um tempo. E essa redução auxilia o mercado. Mesmo que o governo federal não queira intervir nos preços, como, por exemplo, não é intervir, é dar um subsídio. Deixado claro que o presidente da Petrobras é que se resolva. E não o presidente da República... Eu acho que o bom líder, com respeito às... Já disse que não vai dar nenhum tipo de subsídio, não vai interferir nessa prática de mercado que ele alega está acontecendo agora. Olha, nós estamos no livre mercado, né? O preço quem dita a oferta e demanda é o próprio mercado e também temos efeitos macroeconômicos. Agora, cabe aos nossos líderes, seja prefeitos, governadores e presidentes, diante das situações mais difíceis, encontrar soluções. A responsabilidade, ela é dos nossos líderes. Então, eu entendo a gestão que vem sendo feita pelos nossos governantes, aqui eu não falo específico de nenhum deles, mas eu acho fundamental que o governo do Estado, e tenho aqui a expectativa que faça isso, nós temos um bom governo do Estado, aqui reitero a gestão do governador e do vice-governador, e também temos atuações do governo federal. Então, é fundamental que eles avaliem se há possibilidade de dar algum tipo de crédito para os postos de combustíveis ou de dar algum tipo de subsídio para os postos de combustíveis. Eu entendo essa afirmação de que não vale intervir, mas eu também entendo que há uma necessidade e a sociedade cobra isso. Fazer talvez uma audiência pública em âmbito nacional. Outros países encontraram soluções e nós vemos que outros países, inclusive os Estados Unidos, deu crédito para alguns tipos de mercado que envolvem os combustíveis também. Então, acho que é fundamental que haja esse tipo de discussão e essa avaliação, Caio. Mariana? Capês, o senhor citou a questão do Procon racial, amanhã é dia 20 de novembro, então a gente durante todo o mês de novembro fala com relação a isso e o que trata especificamente o Procon racial? Olha, eu sou professor da Universidade Zumbi dos Palmares e em contato permanente com o reitor da universidade, os professores, os cientistas, juristas que lá se encontram, nós concluímos, através de estatísticas, que existe no consumo, nas relações entre fornecedor e consumidor, um racismo dissimulado. Ele não é facilmente perceptível. Por essa razão, uma vítima de discriminação, principalmente em razão da cor da pele, ela fica em dúvida. Ela está humilhada, está angustiada, está magoada e fica na dúvida se ela pode ser ouvida ou não. Então ela não vai numa delegacia porque não tem um crime e ela não tem a quem recorrer. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa negra entra num estabelecimento e eu tenho aqui um vídeo, depois eu posso até exibir ao vivo a moça chorando e contando o que aconteceu. Ela entra no estabelecimento, é olhada com desprezo, viram as costas para ela, chegam outras pessoas que não são negras e começam a ser atendidas e ela vai embora. Aí entra em outro estabelecimento e se repete. O outro entra num supermercado ou num shopping ou numa loja de departamentos, começa a ser seguido e acompanhado pelo segurança, com os braços para trás, olhando. A pessoa pergunta, algum problema? Não, não estou olhando. Faz revistas seletivas só na pessoa. Diz que o restaurante está ocupado e você vê que tem mesa.
e não E tem a gente reserva. teve recentemente casos de grande repercussão nacional, né? Inclusive com aqui em Limeira. relação aqui em Limeira, né? No supermercado Açaí, que um senhor negro, ele foi abordado quando saía do supermercado, ele foi fazer só uma consulta de preços e teve que tirar a roupa para provar que não estava levando nada. E outro caso de uma grande loja de departamentos, a Zara, também que teve esse caso. Na verdade, de assim, para a gente repercussão. fazer justiça, ele se sentiu tão acuado, né? Sim. Estava tão angustiado Constrangido. com aquela situação, tão constrangido, que ele tirou a roupa. Ele ficou revoltado. Foi Isso. por iniciativa própria, né? Para que a gente... Ele ficou revoltado. Mas o que acontece? Nesse caso, Mas houve um tratamento inadequado, nós já estamos em contato, racista, conversa né? com a empresa e, inclusive, eu vou dar umas incertas durante a semana e nos próximos meses, nos estabelecimentos. Mas aí o que está acontecendo é o seguinte, nós criamos no site Procon SP um canal, Procon Racial. Então, Marina, você entra Procon SP ou procon.sp.gov.br, Procon SP. E aí você clica no nosso site, no Procon Racial, e faz a denúncia. Eu vou chamar o estabelecimento. E eu vou analisar a verossimilhança da reclamação. Eu depois vou colocar aqui uma muito que ela é até tocante. Então é evidente que a pessoa não está mentindo. Quando existe verossimilhança, ou seja, aparência de veracidade, inverte-se o ônus da prova. E o fornecedor é que tem que provar que aquilo não é verdade. Claro que vai haver também muito abuso, muita gente de má fé fazendo falsa denúncia, mas o PROCON tem experiência para separar uma denúncia séria daquele que consumidor quer só levar uma vantagem. Então, além disso, eu destaquei uma viatura para a capital de São Paulo específica para isso, com fiscais próprios para essa atividade, e criamos também na nossa plataforma, na Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, uma cartilha em que o consumidor vai saber o que viola o seu direito claramente e o fornecedor vai saber a linha pela qual ele não pode ultrapassar. Porque às vezes a pessoa foi no estabelecimento, ficou totalmente constrangida, saiu correndo de lá magoada, mas ela fica com vergonha e fala, mas será que isso é infração? Não é? Você fica na dúvida. Então é que nem o sujeito estelionatário que vai aplicar um golpe, ou alguém que oferece uma carona e começa a atrair a vítima para uma violência sexual. Você começa a verificar que a situação está um pouco estranha, mas se você se questiona se aquilo é mesmo imaginação sua ou não. Ocorreu, inclusive, recentemente, casos de abuso sexual praticados pelo João de Deus e que as vítimas falam, mas por que não reclamaram? A pessoa fica tão traumatizada. Sim. E é para isso que é o PROCON Racial. E vamos concentrar na discriminação por raça, porque os negros têm sido, infelizmente, as vítimas prioritárias desse tipo de discriminação. Nani Camargo. Ô Caio, agora eu quero falar com o promotor de justiça. Bom, aqui nós temos, numa pessoa só, um político, um promotor de justiça, procurador, né? E também o presidente do PROCON. E corintiano. Então, na verdade, nós temos 4... Defensor dos animais. Então, 5 em 1. E de tudo que você falou, faltou o que eu mais me orgulho. Professor. É aquilo que mais me deixa feliz. Eu queria que ele fizesse uma análise, ô Caio, dessa situação do país, e com o pano de fundo, doutor Capês, com o fim da Lava Jato, que foi realmente um marco no país, e tudo que a gente vai passar ainda, não é? Ano que vem, ano eleitoral, vai ser um inferno, né, Caio? As redes sociais, e a gente vai ter que passar por isso, essa polarização, e não temos mais esta operação. Queria que você fizesse uma análise. E me permita completar, doutor, e vou falar de uma opinião pessoal, e coisa que eu lamento profundamente, a maneira como estão sendo tratados seus colegas Sim. do Ministério Público. Delanhol deixou o MP, gente. A maneira como o Deltan Delanhol tem sido tratado e a maneira como o Sérgio Moro também, não é seu colega do Ministério Público, mas é do Judiciário. Querido amigo, gosto dele, gosta de mim. O que tem sido feito com o doutor Sérgio Moro, que foi e que acho que continuará sendo para todos sempre um herói do povo brasileiro nos últimos tempos, pelo menos a mim me constrange de uma forma tão absurda e deve constranger também ao senhor, imagina. Sim, eu sou um representante do Ministério Público, eu sou um formador de opinião dentro da minha instituição. A questão é a seguinte,
a primeira necessidade do Brasil, sem a qual nós não vamos sair de um atoleiro econômico e da trava de desenvolvimento que nos atrapalha há décadas. Falta ao Brasil segurança jurídica. Esse é o primeiro ponto fundamental. Nós temos um judiciário entendido como todo o sistema de justiça. Juízes, promotores, advogados, serventuários da justiça, que cria muita instabilidade de interpretações de lei e mudanças jurisprudenciais a todo momento. E eu já vou chegar na Lava Jato. Mas passa, em primeiro lugar, pela estabilidade jurídica e institucional do país. Você não vai conseguir atrair investimentos externos, gerar emprego, desenvolvimento econômico, se, em primeiro lugar, nós não criarmos esse tipo de uniformidade de interpretação. Hoje, um incorporador, ele vai lançar um empreendimento aqui no Brasil, ele vende todas as unidades, e aí se descobre um vício na tramitação do projeto na Câmara Municipal 5 anos atrás, e tudo vai por água abaixo. Nós polemizamos e levamos 10 anos para fazer o óbvio no 11º ano. Então, primeiro, a Nani começou com a situação do país. Segurança jurídica. Mas o nosso presidente tira essa segurança jurídica quando ele ataca o STF, ou não? Não dá para culpar só uma pessoa. Acho que não podemos simplificar esse ponto. Claro que o presidente da República cria enorme instabilidade com o seu comportamento. Mas a culpa tem que ser repartida por todas as instituições. Não dá para dizer que uma só das partes é responsável. Então, a instabilidade institucional nós precisamos ter. O país está vivendo um período em que a honra alheia não vale nada. As pessoas vão se atacando, se agridem, não se respeitam. E a legislação é leniente na tutela da honra alheia. Nós precisamos de uma reforma administrativa urgente. O Estado gasta muito e produz e oferece pouco. Uma reforma administrativa limitando com mais travas de gastos. Dinheiro público sendo desperdiçado. Obras que muitas vezes não são planejadas. Despesas que não são endereçadas à sua prioridade. Uma reforma política urgente, eleitoral. Nós precisamos do voto distrital, que me atrapalha profundamente. Porque eu quando fui candidato, sou candidato temático, tenho voto no estado inteiro, mas o voto distrital facilita a fiscalização e diminui os gastos. Tem muitas coisas que devem ser discutidas. E o combate à corrupção. Eu trabalhei na promotoria do patrimônio público. Nós trouxemos em várias ações condenações que ultrapassaram 20 bilhões de reais. É necessário. Agora, o Ministério Público precisa ter uma estratégia de combate à corrupção. Ele necessita ter uma doutrina institucional de atuação. O que tem atrapalhado são que muitas vezes surgem iniciativas individuais, umas contrastantes com as outras, que vão contra uma orientação técnica. O Ministério Público tem que atuar de maneira una e indivisível, com uma doutrina única. Por que a Polícia Federal tem obtido grandes resultados? Ela atua institucionalmente. No Ministério Público, o nosso grande patrimônio é a liberdade de convicção, a independência funcional do promotor. Isso é fundamental, mas isso tem que ser conciliado com uma estratégia de atuação. O juiz Sérgio Moro é uma pessoa correta, honestíssima, fez um trabalho corajoso. O grupo que se formou do Ministério Público também, mas num determinado momento foi perdendo foco. Nós começamos fazendo a investigação da Petrobras, a compra da usina de Pasadena, no Texas, por um valor que não foi justificado até hoje, os gastos nas compras das sondas, corrupção, pagamento de propina, e começou uma ótima investigação. Daí se desdobrou, tinha que verificar os empréstimos feitos pelo BNDES, os investimentos feitos em Angola, feitos em Cuba, mas com estratégia, seguindo todo um ritual, passo a passo. Começou a virar o órgão de investigação do mundo e do universo. E aí começou, num determinado momento, a desdobrar para fazer controle político de Caixa 2 de campanha, abandonando aquele projeto inicial de fiscalização, e dali começou a ser visto como projeto político. E quando começou a ser visto como projeto político,
ou de autopromocional, ele começou a perder o apoio da população. Então, a ação do Ministério Público é uma ação, a instituição que eu diria mais importante do país. É ela que provocou e provoca a revolução dos costumes administrativos do país. Eu tenho orgulho, tudo que eu tenho eu devo ao Ministério Público. E tenho orgulho de todos os meus colegas do trabalho que nós fazemos. Mas é muito importante, quando você vai focar uma ação, você vai entrar com uma ação de improbidade. Você vai botar 100 réus para querer pegar todo mundo, tua ação vai levar 20 anos e não vai chegar na fase de instrução. Você precisa fazer um contraditório antes, durante a investigação, para evitar que você peça coisas desnecessárias que você vai perder. É preciso ter responsabilidade no momento de oferecer uma ação penal. Ela tem que ter elementos, tem que ter justa causa, tem que ir a um bom termo. Você sabe que eu fui prejudicado por uma molecagem numa investigação. Cheguei a ser acusado, o Supremo Tribunal Federal trancou o processo e eu vou até o fim, que é por tudo ou nada. Se eu errei, eu sou punido, se eu não errei, que tem que punir quem errou. E sabe que o Conselho Nacional do Ministério Público instaurou um processo? Porque o promotor falsificou os depoimentos. Meu Deus. Ele falsificou os depoimentos e coagiu. Está aberto o processo porque ele se endereçou à delegacia de polícia para fabricar uma versão capaz de incriminar o procurador de justiça Fernando Capês. Está escrito no parecer do Corregedor Nacional, aprovado por unanimidade. Por que esse tipo de coisa acontece, doutor? Porque é necessário ter uma doutrina institucional que evite que a empolgação do momento faça o promotor, que é um servidor público, um agente, o mais importante representante e defensor da sociedade, seja contaminado por uma vaidade autopromocional. E aí começa a embaralhar toda a investigação. E aí o Ministério Público tem que ser mais discreto do que o MP precisa ser mais discreto, ele tem que agir institucionalmente, e ao agir institucionalmente ele tem que produzir acusações com descrição técnica da denúncia e descrições capazes de levar a um bom termo. Não adianta você fazer uma denúncia escandalosa, mas com uma narrativa fraca, com um substrato probatório ruim, e aí você vai começar a tirar certidões de todos os casos que saíram escandalosamente na imprensa, e você vai ver ao final o trânsito julgado, não tem condenação do trânsito julgado. O compromisso tem que ser o compromisso técnico. Esse relacionamento do MP, para citar apenas o MP como órgão que investiga, com a imprensa, não faz bem para a transparência do processo? Faz bem. Eu não posso falar porque eu fui um dos pioneiros na aliança do Ministério Público com a imprensa. Eu, inclusive, na época, promotor não podia dar entrevista, o corregedor instaurava procedimento. Eu fui contra isso e dava entrevistas, respondia processo na corregedoria, dava entrevista, e essa aliança Ministério Público com imprensa foi o que deu a força para que o MP começasse a mudar os costumes da administração pública e se afirmasse. O combate ao crime organizado, as organizações criminosas, tudo isso é muito importante. E um precisa do outro e a sociedade precisa dos dois juntos. Sim, e unidos. Sem dúvida. Mas tudo aquilo que te dá muito poder, e a imprensa dá muito poder, exige também, por sua parte, responsabilidade. É preciso que você tenha aquela noção, fala, eu estou com grande poder. Então, eu posso dar uma multa de 10 milhões de reais numa empresa, presidente do PROCON, e posso chegar numa empresa e dizer, não comprem dessa empresa porque ela é uma empresa ruim. É um poder grande. Se eu não usar esse poder com responsabilidade, eu vou criar um grande prejuízo, um grande dano. Então, todo aquele que tem poder tende a abusar do poder se não tiver controle. Já dizia Montesquieu. Então, eu acho que a Lava Jato foi um divisor de águas. O brasileiro não aceita mais corrupção. Esse recado foi dado. Iniciou uma investigação importante. Também acabou com aquela ideia de que só pessoas de uma vulnerabilidade social que vão para a cadeia. Mas, ao mesmo tempo, não é porque é bonito aplaudir rico e político indo para a cadeia que você também vai descuidar da coisa mais importante, que é uma descrição técnica do fato na denúncia. Não pode ter uma coisa a mais. A imprensa quer, é importante, muitas é um fato jornalístico, mas não tem, eu não vou dizer. Eu vou escrever exatamente aquilo que tem. Vai corresponder à prova constante dos autos. Na ação de improbidade é a mesma coisa. O compromisso, primeiro, é com a eficiência. E isso, como promotor,
Eu sempre fiz, tanto que eu tinha um altíssimo índice de condenações obtidas contra corruptos na primeira e segunda instância, combati máfia do lixo, combati todo quanto é tipo de máfia, combati violência, torcida organizada, entrava de leão e saía de leão. Fazia as ações grandes e levava até o final. E esta é a realidade da imensa maioria do Ministério Público. Existe a possibilidade de entrar como leão e sair como gatinho? E infelizmente eu tenho visto, e não tem sido raro. Aí o inquérito funciona como agência de fake news, difama a pessoa, quando você vai ver no final não teve elementos. Por isso que veio a lei de abuso de autoridade. E eu tenho manifestado essa preocupação. Eu virei deputado estadual em 2006 porque os promotores pediram que eu saísse candidato. Porque quem entra após a Constituição Federal de 88 não tem mais condição, não pode mais ser candidato. Isso foi um dilema ético para o senhor? Não, eles entenderam. Falaram, Capês, nós precisamos de gente para nos defender. E quando eu estive na Assembleia Legislativa, eu fui presidente da Assembleia, eu aprovei um projeto que permite ao Ministério Público receber um percentual das custas e emolumentos extrajudiciais. Isso garantiu a independência financeira do Ministério Público, para que o procurador-geral não precise de pires na mão ao governador. Eu impedi um projeto de emenda constitucional que queria criar um foro por prerrogativa de função no caso da Lei de Improbidade Administrativa. Eu combati a PEC que queria tirar poderes investigatórios do Ministério Público. Eu estive perfilado ao lado da minha instituição o tempo todo, que é a instituição a qual eu devo tudo. No meu discurso de posse da minha carreira, eu dizia, MP, minha pátria, minha paixão. Então, eu tenho essa empolgação e meus colegas sabem que eu sou um formador de opinião. Quando eu digo isso, eu digo com carinho e com amor a uma instituição que eu não quero que tenha retrocessos em tudo que nós conquistamos. Tudo que a nossa geração levantou, a instituição do Ministério Público, não pode ser perdida por ações abusivas. Mas é claro que a reação que está sendo feita contra o Sérgio Moro, contra os procuradores da Lava Jato, também é uma reação muito intensa. E é preciso ter equilíbrio, porque mal ou bem estavam servindo a sociedade, estavam trabalhando, combatendo a corrupção. E isso é muito importante. Então, é necessário a gente ter equilíbrio em tudo e verificar aquilo que é excessivo e excluí-lo. A Lava Jato tem muito mérito, muito mais méritos, muito mais acertos do que desacertos, e eu acho que os seus integrantes não merecem qualquer tipo de tratamento que não seja um tratamento de reconhecimento pelo que fizeram. Eu fico imaginando que um dia na sua vida o senhor deve ter descoberto essa sua capacidade de se indignar. E talvez o senhor tenha alguma lembrança da infância ou da juventude, ou talvez isso tenha vindo da própria família. Quando é que foi essa sua descoberta? Quando é que o senhor percebeu que se indignava mais facilmente que a maioria das pessoas contra as coisas que não caminhavam bem? Olha, eu acho que isso aí, Caio, vai acontecendo naturalmente, né? Eu fui uma criança tímida, um estudante tímido, descobri empolgado com a atuação do promotor no tribunal do júri. Falei, eu vou entrar no Ministério Público, eu gosto do promotor no tribunal do júri, defendendo a sociedade, aplacando a dor da família enlutada, levando justiça àquele homicida. Enfim, entrei e aí logo eu percebi que aos poucos a gente vai querendo transformar as coisas. Eu fui promotor de justiça na comarca de Descalvado, em 1989. Eu cheguei lá, na mesma semana teve 2 assaltos à mão armada, com quadrilhas que vinham de fora e roubavam o Banespa, na época era Banespa, e Banco do Brasil. Eu organizei a Polícia Militar, nós estamos constrangidos. Banespa que os políticos também roubavam, né? Graças a Deus foi privatizado, como tudo que se rouba deve ser privatizado para não roubarem mais. Então, nós fizemos comandos na entrada e na saída da cidade. Eu fazia uma coisa que era... chamei os pais dos meninos que estavam à noite praticando crimes. Falei, olha, vamos ter que trabalhar juntos. Vou assegurar vaga para eles na escola. A escola não queria, eu obriguei a corrigir a prova dos meninos lá na promotoria. E ajudava, mas em compensação, os pais permitiam que eu tocasse a campainha de madrugada na casa deles e perguntasse, está aí? Tá. Posso ver? Claro, doutor, entra aqui. Então nós criamos uma ação familiar. E tanto que que era, não vou falar o nome dele, faz 25 anos, mas ele praticava furtos à noite. Quando eu fui embora, ele me abraçou. Aquilo me emocionou. Ele foi no gabinete da promotoria e me abraçou. Era pequenininho, né? Vou estar encostando a cabeça no meu peito. E eu ia na casa dele à noite, para saber se ele estava ou não.
E eu acho que o que falta no mundo e talvez no país é iniciativa. Você não pode ver um problema e ficar quieto. Quando eu fui parar no PROCON, eu falei, não dá para ficar quieto aqui. Tem gente reclamando, o consumidor tem que ter um meio fácil para ele reclamar. Tem 1000 processos para resolver de reclamação. Chama o fornecedor aqui, entre em contato. Então, nós precisamos, nesse país, de pragmatismo, de ações. Menos discurso, menos debate, menos ideologia e mais ação prática. Nós precisamos de desenvolvimento econômico. Nós temos que debater, sim, várias questões ligadas a tudo quanto é tipo de coisa, principalmente no momento que o país atravessa uma fase de preconceito, de ódio contra minorias e ataques. Isso tem que ser bem cristalizado, mas não podemos esquecer a qualidade técnica do ensino, transmitir conhecimento científico, qualidade em sala de aula. Então, tudo isso é importante. Eu não me julgo melhor do que ninguém, pelo contrário, não tem ninguém perfeito, ninguém é melhor do que ninguém, mas eu tenho essa capacidade de dizer o que eu acho certo e errado e não tolero injustiça. E quando eu fui vítima de injustiça, eu avisei minha família. Isso aqui, infelizmente, é uma distorção política de uma atuação que deveria ser técnica, mas fiquem firmes, porque nós vamos virar esse jogo. Viramos o jogo. E hoje, graças a Deus, tem uma ampla respeitabilidade, mas também foi bom que eu conheci a verdade sobre 2 aspectos. Como, não justiceiro, né? Alguém que faz justiça e alguém que é vítima de injustiça. É preciso ter esse equilíbrio. E todo aquele que detém poder deve todo dia olhar para dentro de si e falar, até que limite o meu poder não vai ferir a honra, a dignidade, destruir a vida de alguma pessoa. E até que ponto a minha omissão não vai permitir que um culpado, um corrupto fique impune. É esse equilíbrio que tem que se buscar. Pois não, deputado. O complemento que eu ia fazer, Capês, também, Caio, é o seguinte, o que eu vejo também, eu queria saber a sua opinião, Capês, se de certas atitudes, Caio, existe também a repercussão não só midiática, mas existe o prejuízo para a sociedade também. Porque nós temos que pensar sempre no equilíbrio econômico. Tem certas atitudes na parte acusatória que, às vezes, causam um prejuízo não só para quem está sendo investigado, para quem está sendo... Ele pode estar sendo investigado de uma forma que seja uma injustiça, mas também existe a repercussão na sociedade. Às vezes, um efeito midiático muito grande prejudica uma cidade, prejudica um estado e prejudica um país. Então, eu converso bastante com o procurador-geral, com o Sarrubo hoje, por ser deputado, já conversei com vários desembargadores no TJ, respeito muito o Ministério Público, tenho um apreço muito grande pela instituição do Ministério Público, que é fundamental para que nós tenhamos a democracia no país e que a democracia nossa seja sólida, mas aí é aquela questão, a distância entre o remédio e a droga é a dosagem. Então, a preocupação que eu sempre tenho, falo isso na Assembleia, já falei isso com promotores e também com o procurador, e falo isso com o Capês também, é sobre a avaliação de quais serão as repercussões de certas atitudes. Porque existem situações que causam prejuízo para a sociedade. E um prejuízo, Capês, que muitas vezes é irreversível. Às vezes, depois de 5 anos, 10 anos, 15 anos... que a gente descobre, olha, aquilo não precisava ter sido feito daquela forma. Ou aquela pessoa era inocente. Ou o tom daquele tipo de acusação foi prejudicial, não só para aquela pessoa, mas para todo o entorno, para toda a sociedade. Então, acho que a fala do Capês foi muito correta. Reitero aqui o meu respeito pelas instituições, tanto a Justiça quanto o Ministério Público, que sempre me receberam muito bem, inclusive depois que eu assumi como deputado. Já levei algumas denúncias de alguns casos que já acompanhei e vejo o trabalho que o Ministério Público de Limeira vem fazendo aqui do Estado de São Paulo. É uma referência para o país, o trabalho que é feito aqui no Estado de São Paulo, mas cabe eu acrescentar essa questão que, uma vez eu vi uma sentença, aliás, uma petição, Capês, de um procurador federal. Então, o MP federal fez um pedido, uma petição, na verdade, e ele disse o seguinte, eu vi o trabalho que meu colega fez e a minha preocupação foi a repercussão que ele gerou e o prejuízo que ele gerou naquela atitude dele que depois, 5, 6 anos depois, foi provada a ser errada. Então é isso, a distância entre o remédio e a droga é a dosagem. Queria saber a sua opinião em relação a isso, Capês.
Já dizia São Tomás de Aquino, em médios virtu. A virtude está no equilíbrio, no meio. Um promotor de justiça excessivamente tímido e cauteloso, ele corre o risco de ser omisso e ineficiente na sua função, que é combater a corrupção e combater a criminalidade. Um promotor que vai além daquilo que a legalidade lhe permite, ele pratica o abuso. Então, é a linha tênue entre o abuso e a omissão. Porque o abuso de autoridade, ele é o principal aliado da corrupção. Porque o abuso de autoridade leva à anulação do processo. O abuso de autoridade leva à fixação da investigação em pessoas e não em fatos. E aí você deixa, muitas vezes, outros atores importantes impunes. E isso não pode acontecer. Então, a investigação tem que ser técnica, tem que ser impessoal. E eu sou membro do Ministério Público, defendo a minha instituição e os meus colegas com unhas e garras. Falar de um colega meu, não deixo falar, estou sempre ao lado, apoiando a minha instituição, mas é em defesa dela que eu venho dizendo e conversando com procuradores gerais. É necessário, através das escolas do Ministério Público, o estabelecimento de uma estratégia, uma doutrina institucional e impessoal, para que não tenhamos heróis, salvadores da pátria, mas instituições fortes que respeitam a lei e a justiça. 2h06. Nani Camargo e Mariana Antonella, espaço para uma pergunta de cada uma. É uma pena que a gente tenha, repito, que encerrar esse papo, uma entrevista de altíssimo nível com o deputado vai trazer ele de novo. Murilo e com o doutor Fernando Capês. Que bom essa oportunidade numa sexta-feira chuvosa como essa, doutor. É uma honra recebê-lo aqui. E eu gostaria, de fato, que o senhor, na sua agenda carregada, encontrasse daqui para frente novas oportunidades de conversar conosco, ou presencialmente, ou pelo Skype. Bom, eu tenho uma pergunta. Doutor, eu queria saber se o senhor defende a prisão em segunda instância. Eu defendo uma revisão constitucional que permita a prisão em segunda instância. E pode ser feito isso através de uma consulta plebiscitária, porque um poder constituinte originário seria muito difícil. No panorama atual, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, estabelece o princípio do estado da inocência. Então nós precisamos, sim. É possível, sim, a prisão antes do trânsito julgado. Plenamente possível. Ninguém é obrigado a aguardar o término de um processo para só então prender uma pessoa perigosa ou que está criando problemas. Mas a legislação é clara. Antes do trânsito em julgado, até que a condenação transite em julgado, é possível a prisão de qualquer acusado para garantia da ordem pública, para evitar que solto ele continue cometendo crimes, para garantia da ordem econômica, para evitar que solto ele continue dilapidando o patrimônio público ou praticando outros delitos em prejuízo da população, para a proteção do processo, se ele estiver coagindo testemunhas, comprando testemunhas, destruindo documentos, falsificando provas, para evitar que ele fuja, para assegurar a aplicação da lei penal. São os requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312. É o chamado periculum libertatis. Demonstrado o periculum libertatis, demonstrado o perigo de que a pessoa solta colocará em risco os fins do processo, ela pode ser presa a qualquer momento da investigação da primeira instância ou da segunda. Não havendo este periculum libertatis, diz a Constituição que deve-se aguardar serenamente o trânsito em julgado. Capês, quem é que vai ganhar as prévias do PSDB? João Dória ou Cada Eduardo pergunta, Leite? hein? Pergunta fácil. Agora eu saí do promotor, agora é pro político. Agora pro político. Capês. Bom, o João Dória deve ganhar aí com 60% dos votos. Deve ganhar as prévias. Isso é uma avaliação técnica, né? O Eduardo Leite é muito capaz, preparadíssimo, fez uma reforma importante administrativa, é uma pessoa avançada, moderna, mas ele tem que esperar um pouco, dar um tempo, né? O administrar o estado de São Paulo, com todo respeito, é diferente de administrar o Rio Grande do Sul. E o estado de São Paulo termina essa gestão, esse ano, com 50 bilhões de reais em caixa e 28 bilhões prontos para investimento. O estado de São Paulo termina esse ano, ele pegou 200 escolas com período integral, tem 2.000 escolas com período integral, 32 mil quilômetros pavimentados. Então, pessoal, eu não gosto do Dória, tá bom? Não gosta por quê? Eu acho que a gente tem que também separar as coisas e dizer como está sendo feita determinada gestão. E acredito que isso, nas prévias, deve pesar. Por essa razão, o Dória deve ganhar, embora esperamos que o Eduardo Leite continue no partido, porque é um ativo muito importante, uma pessoa brilhante, com enorme futuro. Domingo
agora, né, o evento, né? Dia 21. Ou seja, as eleições de 2022 Já começaram. começam agora. Caio, só para encerrar, só Pois não. fazer uma colocação final em relação aos animais, aquele caso que nós tivemos da TAM, a Nani me perguntou. É verdade, é. Peço desculpas aí, Nani, só fazer um complemento ao Capês por ter trabalhado através do PROCON Animal, que é uma referência no Brasil hoje, o trabalho que o PROCON faz na defesa dos animais. E eu fiz até um abaixo-assinado sobre isso, foi inúmeras assinaturas, levei ao PROCON e eu não consigo enxergar aqui no estado de São Paulo um trabalho para a gente parar de enxugar gelo e realmente culpar quem agride animal, quem faz maus tratos aos animais, principalmente a empresas que fazem isso através do PROCON. Então, quero fazer aqui um comentário de parabenização ao Capês. São casos seríssimos que nós tivemos de morte de animal em transportes aéreos. E vejo que o PROCON está fazendo uma atitude muito louvável de mudar o conceito de transporte de animais para que a gente não tenha mais animais que morram. Então, é um trabalho conjunto. Eu tenho feito isso enquanto deputado estadual e sem aqui tirar o mérito. Aliás, acho que o maior mérito aqui é do Capês, que abraçou a causa animal também através do PROCON Animal. Muito obrigado, doutor Capês. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde ao senhor, um bom final de semana. Que os nossos encontros sejam mais breves. Muito boa tarde, Caio, Nani, Mariana, meu querido deputado Murilo Félix, um prazer estar aqui. Abraço aos seus internautas, abraço aos ouvintes, que Deus os abençoe, tenha um ótimo final de semana e que a gente possa, esse ano está terminando, começar um ano que vem sem pandemia, ou com uma pandemia diminuída, que se você perdeu algum familiar, que Deus o conforte, e se você teve a bênção de ser protegido até agora, que Deus continue te abençoando e te protegendo. Muito obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado pela presença.